Um plano do Reino Unido de usar uma balsa para abrigar pessoas que pediram asilo está sob fortes críticas dentro e fora do país. A ideia é isolar centenas de homens longe da costa britânica, em condições que ainda não estão claras e por tempo indeterminado. A Anistia Internacional chamou o plano de crueldade ministerial e que expôs a falta de capacidade do Reino Unido em lidar com a questão migratória. No ano passado, o país anunciou uma outra proposta, a de mandar pessoas que pediram asilo para Ruanda, mas ela foi considerada ilegal. A questão migratória não é apenas britânica. Nos últimos meses, milhares de pessoas retomaram as perigosas viagens através do Mediterrâneo em busca de uma vida melhor na Europa. Centenas delas, incluindo crianças, morreram no mar. Os migrantes tinham partido da cidade líbia de Tobruk, com destino à Itália, mas a embarcação onde seguiam naufragou em águas internacionais no sudoeste da Grécia. De acordo com a guarda costeira, nenhum dos ocupantes usava colete salva-vidas. O diretor de saúde da região disse que não lembra de ter enfrentado uma tragédia com tantas pessoas. O Ao Ponto começa a semana analisando a nova crise migratória na Europa e seus impactos humanos e políticos no continente. Nosso convidado hoje é Paulo Velasco, professor de Política Internacional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que também analisa como a extrema-direita europeia tem usado os imigrantes para ganhar votos e influência. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 24 de julho está começando. Vem com a gente. Professor Paulo Velasco, um prazer tê-lo aqui no Ao Ponto. E dentre as muitas questões envolvendo a política britânica nos últimos anos, a imigração está sentada na janelinha, como diria o filósofo Romário, e o governo de Rishi Sunak, o premier, está mais uma vez alvo de críticas ao anunciar uma balsa para abrigar pessoas que fizeram pedido de asilo. É mais um sinal de que o país não tem ideia do que fazer com a questão imigratória? Prazer conversar com vocês, Felipe, Carol, com os ouvintes aí do Ao Ponto. Sim, podemos dizer que em grande medida o governo do Rishi Sunak não encontrou ainda o melhor caminho para lidar com a questão migratória. Ele assumiu a agenda anti-imigração como uma das prioridades do seu governo e vem buscando justamente ações e iniciativas para tentar enfrentar esse desafio. Certamente a criação dessa novidade, que é a balsa, para colocar aí os migrantes ilegais, que estejam tramitando o pedido de asilo, não é o melhor caminho de enfrentar o problema, contraria evidentemente quaisquer princípios humanitários mais básicos, mas é justificada pelo governo como uma forma de economizar recursos dos contribuintes, tendo em vista que a manutenção dos migrantes que tramitam asilo em hotéis teria um custo elevado para os corpos britânicos. Mas é uma medida puramente paliativa, que mostra um governo ainda muito perdido para lidar com a questão migratória em bases mais profundas e definitivas. E esse não é um tema novo para o Reino Unido, já há muitos anos. A gente reconhece esforços da parte do governo conservador para tentar limitar a entrada de imigrantes no país, mas ainda não deram efetivamente com uma estratégia que seja mais bem fundamentada, mais definitiva. Professor, tem um outro programa, esse está num hiato legal, para mandar as pessoas que querem pedir asilo no Reino Unido para Ruanda, na África, que fica a 7 mil quilômetros de distância. Qual o incentivo, se é que a gente pode chamar assim, para países servirem de ponto de passagem para quem quer receber asilo no Reino Unido? O incentivo é sobretudo financeiro. Na verdade, o Reino Unido firmou um acordo com o Ruanda, pelo qual ofereceria ao país recursos da ordem de 100 mil libras por migrante, digamos assim, e por ano. Então, é um montante bastante expressivo, mas, evidentemente, carece aí de uma sustentação e uma fundamentação legal mais profunda, Não é assim, evidentemente, que se fazem as coisas, A própria Corte Europeia de Direitos Humanos prontamente reagiu, a esse acordo do Reino Unido-Ruanda, dizendo que Ruanda não pode ser entendida como um terceiro país seguro, esse é um conceito jurídico, para serem enviados migrantes, que tenham pedido asilo no Reino Unido, tendo em vista que o sistema em Ruanda, de proteção aos refugiados, ele é muito precário, e poderia, inclusive, acontecer de alguns refugiados serem enviados justamente de volta para o país do qual estão fugindo de perseguição,
algo contraria, evidentemente, às noções mais básicas do direito internacional. A própria justiça britânica, né, em relação a esse acordo Reino Unido-Ruanda, também se manifestou contrária, né? A Corte de Apelação do Reino Unido, né, entendeu que não era um acordo possível, e quando o primeiro voo estava prestes a decolar para Ruanda, né, houve o cancelamento daquele envio, né? Então, são ações, né, que o Reino Unido vem promovendo, que revelam uma postura bastante assodada, precipitada, né, uma falta de rumo, de direção, mas são medidas que às vezes, né, a própria sociedade britânica reconhece como positivas, né, sobretudo aqueles, né, que tradicionalmente votam pelo Partido Conservador, né, mas do ponto de vista dos direitos humanos, é claro, né, que são medidas absolutamente dramáticas. E a imigração, ela foi um dos pontos centrais da campanha do Brexit na década passada, que acabou levando a saída do Reino Unido da União Europeia. Mas a saída do bloco acabou não impedindo que centenas de pessoas continuassem tentando entrar no país de todas as formas, muitas pelo Canal da Mancha, ou até escondidas em caminhão, pelo túnel. Essa nova crise migratória é mais uma prova de que sair do bloco foi uma péssima ideia? Sair do bloco não resolveu os problemas e dilemas britânicos, né? Os defensores do Brexit, né, o Nigel Farage, por exemplo, né, na época, né, o grande representante do Partido de Independência do Reino Unido, né, alegava justamente que muitos migrantes e refugiados, na verdade, são terroristas, né, seria uma ameaça à segurança nacional dos britânicos, né, então, que o país saindo do Reino Unido teria maior liberdade para lidar com a questão migratória, etc., né? Mas, efetivamente, a saída simples, né, do Reino Unido da União Europeia, né, não significou, né, uma diminuição, né, do apelo que o país representa para os migrantes, né? Continua sendo um destino privilegiado, digamos assim, né? Muitos que fogem, né, de situações de pobreza, né, ou mesmo de violência provocada por conflitos de todo tipo, né, buscam ali chegar ao Reino Unido, né, ou chegar a também países da União Europeia, né, como a Alemanha, a França, etc., né? Então, foi mais uma promessa aí dos defensores do Brexit que não se concretizou, né? De fato, o número, né, e a demanda, né, de imigrantes, né, que têm interesse em chegar no país, né, não ficou tão reduzido assim, né? Temos visto aí uma média de aproximadamente 50 mil migrantes por ano que tentam a travessia só pelo Canal da Mancha, Felipe. Então, é um número muito expressivo, evidentemente, né, e vemos aí o governo do Rishi Sunak tentando reagir, né, a esse desafio, mas, né, a partir de iniciativas para lá de controvérsias. E até que ponto, professor, esse aparente fracasso do Sunak em cumprir a promessa de conter a imigração pode abalar ainda mais o governo dele, que já tem muitos problemas, como na economia? O governo de Sunak, ele tem, claro, a questão econômica como a questão talvez mais central, né, e urgente, né, tendo em vista aí o avanço dos preços, né? Então um processo inflacionário grave no Reino Unido, né? E se tornou ainda mais profundo desde o início da guerra na Ucrânia. Os riscos aí também de uma recessão econômica, né? Que afeta o Reino Unido, né, e alguns outros países da União Europeia, né? O caso, por exemplo, da Alemanha, quer dizer, o Reino Unido ter saído da União Europeia também não significa se blindar para esse tipo de desafio econômico, né? E uma perda de popularidade para o Partido Conservador, né, que passou por desgaste, né, desde a época do governo da Theresa May, né, depois, né, o governo do Boris Johnson muito caótico, né, e comprometeu muito a imagem do partido, né, com o escândalo ali do Partygate, né, as festas que o ex-premier organizou em plena pandemia, né, depois o curtíssimo período da Liz Truss e agora o Rishi Sunak. Quer dizer, é um partido que vem perdendo, de fato, né, apoio de maneira muito contundente ao longo dos últimos anos, né, isso tem se refletido, inclusive, em algumas eleições, né, parciais realizadas no país, né, inclusive eleições distritais, né, que tem dado a vitória, né, ou ao Partido Trabalhista ou ao Partido Liberal, né. Então, é mais um problema para o governo do Partido Conservador, né, que tem tudo para nas eleições de 2025, né, perder o governo. Agora, expandindo um pouquinho mais, a imigração não é só uma questão do Reino Unido, e a gente está vendo uma nova onda de imigração através do Mar Mediterrâneo, com resultados extremamente trágicos, com centenas de pessoas mortas todos os dias naquelas travessias perigosas e muitas vezes mortais. Dá para traçar algum paralelo entre essa crise que a gente está vendo agora e aquela que a gente viu em 2015 e 2016, que também provocou cenas explícitas de violência na Europa? Dá para fazer um paralelo, porque o problema, na verdade, ele é crônico, né? É claro que em alguns momentos ele se torna mais agudo, né, e mais profundo, né? Foi o caso do que vimos ali no ápice da crise migratória, Felipe, Carol,
em meados da década passada, né, ali nos idos de 2014, 2015, né, muito ainda no contexto da guerra na Síria, né, ainda com reflexos muito severos, né, da instabilidade na Líbia. Então foi um momento ápice, podemos dizer, né, dessa crise migratória, o que provocou desafios muito importantes para a União Europeia, né. À época o Reino Unido ainda era parte, claro, da União Europeia, né. Pensando no caso do bloco europeu, né, tem diminuído, né, o número de imigrantes que tentam acessar o território do bloco, né, quando comparamos, né, os números, por exemplo, do ano passado, 2022, com os números de meados da década passada, né, de todos os modos ainda é um número expressivo, né, cerca de 150 mil, né, migrantes, né, tentaram, né, chegar no ano passado ao território da União Europeia, né, por vários caminhos variados, né, muitos pelo Mediterrâneo, né, e são muitas as travessias pelo Mediterrâneo, né, tem a travessia ali, né, que liga diretamente a África à Espanha, tem a travessia mais, né, pelo Mediterrâneo ali oriental, né, e tem a travessia pelo meio do Mediterrâneo, né, tentando acessar, por exemplo, o território italiano. Então são muitas rotas, né, além, né, das rotas que vêm ali pelos Balcãs, né, no leste da Europa, de migração, né, muitos migrantes forçados fugindo efetivamente de perseguição, né, ou de conflitos. Tá? A União Europeia também não tem sabido lidar muito bem, né, para falar a verdade, com essa questão, né. Nós temos muitos países, sobretudo da Europa do Leste, né, que resistem largamente, né, ao acolhimento de imigrantes forçados, né, de refugiados, né. Muito recentemente, inclusive, os ministros dos países da União Europeia, né, aprovaram um novo documento que lida com a questão migratória, né, que traz flexibilidade para a necessidade de acolher os refugiados, né. Flexibilidade no sentido de que eles não ficarem obrigados a acolher, poderiam, em vez de acolher, né, dar dinheiro em troca para que algum outro país fizesse esse acolhimento, né. O montante definido ali foi de cerca de 20 mil euros por ano. Então, enfim, isso mostra efetivamente como há muita resistência, né, no próprio bloco europeu, né, na hora de acolher migrantes e refugiados. Claro que isso varia muito de país para país, né? A Alemanha tem sido um país mais solidário, mas outros, né, sobretudo ali na Europa do Leste, têm se mostrado numa postura muito mais resistente. "59 pessoas morreram afogadas quando o barco em que as levava do norte da África para a Itália naufragou na costa da Grécia. Mais de 100 sobreviventes desembarcaram num barco de resgate no porto grego de Kalamata. Outras embarcações buscam sobreviventes no Mediterrâneo. Não se sabe ao certo quantas pessoas estavam no barco que naufragou." Dá para dizer que a questão migratória é um dos fatores que permitiram o crescimento da extrema-direita na Europa? Felipe e Carol, dá para fazer uma relação muito estreita aí, quase que direta, na verdade, né? Vemos ao longo da última década um avanço muito expressivo de siglas, né, de ultradireita, né, por toda a Europa. Então é um fenômeno que afeta a Europa como um todo e dá para relacionar muito diretamente com a questão migratória, né? Você citou aí o AfD, né, o Alternative for Deutschland na Alemanha, mas temos visto isso, né, acontecer em todo o bloco europeu, né? A ultradireita ela se vale, né, muitas vezes de um discurso simplista, irresponsável, né, associando, né, e quase que equiparando, né, os migrantes, né, e os refugiados, né, com criminosos, eventualmente até mesmo com terroristas. Quer dizer, isso mexe muito, né, com a população, com a sociedade, né, já temerosa, já muito influenciada às vezes, né, por um clima inclusive de islamofobia, né, ao longo aí dos últimos anos também. Salwan Momika, um iraquiano de 37 anos que fugiu de seu país e se estabeleceu na Suécia, pisou no livro sagrado muçulmano antes de colocar fatias de bacon entre suas páginas e queimar algumas delas. O evento ocorreu sem incidentes e sob vigilância policial. Mais de 100 pessoas, entre pedestres, curiosos e jornalistas, testemunharam a queima. É parte dessa islamofobia que continua crescendo, crescendo e crescendo. E estou apavorada de pensar onde isso vai parar. Estou apavorada por muita gente. Então isso acaba, de fato, sendo um argumento, por vezes, sedutor da sociedade, né, que acaba se inclinando mais para agendas, né, de ultradireita, né, de extrema-direita, que tendem justamente a ter um discurso mais crítico com relação à pauta migratória. Então é uma questão grave, severa, e dá para fazer uma ponte, né, muito direta com esse avanço da extrema-direita. No próprio Parlamento Europeu, vimos partidos de ultradireita avançando de forma expressiva, né, recentemente.
E tem muito esse discurso aí anti-migração. E esse avanço pode acabar impactando as políticas do próprio continente para a migração, né? Sim, até porque não existe, né, maneira de criar uma política unificada verdadeiramente na pauta migratória, né? Então, são aprovados muitas vezes procedimentos, né, no sentido de tentar melhorar o grau de coordenação, de solidariedade, né, para evitar, por exemplo, né, que os migrantes acabem ficando, né, no país de entrada para o bloco europeu, né, que muitas vezes são países que não têm condições econômicas, né, de acolher em definitivo, né, dezenas ou centenas de milhares, né, de imigrantes. Então tem que se criar um espírito de solidariedade, mas muitos países resistem, né, a ter que cumprir qualquer cota de acolhimento de imigrantes, né, e preferem, né, e daí a lei recente que foi aprovada, né, na verdade a decisão recente que foi aprovada, que ainda pode vir a lei, né, de ao invés de acolher, dar um dinheiro, né, uma compensação, né, para o país de entrada da União Europeia por onde estão ingressando esses migrantes, né? Então é difícil buscar uma política mais unificada nesse tema, porque são muito assimétricas e divergentes as posições entre os 27 membros do bloco europeu com relação à agenda migratória, né? E claro, essa falta de coordenação mais profunda, né, essa falta de unificação nas medidas de resposta acaba sempre ampliando os desafios para justamente os migrantes, que são, né, o grupo vulnerável em toda essa história. Eu queria falar um pouco saindo da União Europeia, mas permanecendo nela, da Turquia, que em 2015 e 2016 teve um papel central, quase um colchão para acolher milhões de pessoas, que, especialmente vindas da Síria, que estavam tentando chegar para a Europa. Hoje são 3,6 milhões de refugiados vivendo em solo turco. Nesse novo ambiente, nessa nova crise migratória que a Europa está enfrentando, podemos ver a mesma disposição dos turcos para receber as pessoas que boa parte dos países europeus não querem receber? Me parece difícil, né, que isso volte a acontecer. A época foi uma questão muito pontual, né? Havia ali o interesse claro, né, do bloco europeu em tentar conter o ápice da crise migratória. A Turquia, né, como a gente bem sabe, é um território muito grande, né, uma população muito significativa, e foi compensada financeiramente, né, por meio desse acordo. Então se fez um pagamento generoso, né, podemos dizer, para a Turquia reter ali boa parte dos migrantes forçados que, a partir do seu território, tentavam entrar na Grécia, sobretudo, né? E a Turquia é hoje, né, o país no mundo com o maior número de refugiados, né? São cerca aí de 3,5 milhões, quase 4 milhões de refugiados. Os números variam um pouquinho, mas é um número efetivamente muito, muito significativo, né? Dificilmente, né, poderíamos ver algo parecido, né, sendo costurado agora. O próprio diálogo, né, entre o governo do Erdogan, né, e boa parte dos governos europeus se deteriorou de lá para cá. Apesar, enfim, de algumas tentativas de conciliação, né, acerca da questão da guerra na Ucrânia, etc., mas houve uma deterioração no contato, no diálogo, no entendimento e eu diria, inclusive, na própria confiança mútua, né, entre o bloco europeu e a Turquia, né? Então não sei efetivamente se haveria condições de se costurar um novo acordo como aquele que foi costurado ali nos idos de 2016, né? Também não sei até que ponto o governo do Erdogan, né, que tem tantas questões domésticas também sensíveis, né, ele foi ameaçado pela primeira vez de maneira concreta agora nas últimas eleições, né, pelo menos no primeiro turno se viu muito ameaçado ali pelo candidato opositor. Ele tem situações domésticas delicadas, não sei até que ponto de fato ele se dispõe, né, a acolher, né, um número muito maior de refugiados em seu território. Então me parece improvável que vejamos, né, algo semelhante sendo costurado nos dias de hoje. Ao mesmo tempo, uma outra onda migratória, dessa vez originada na própria Europa, tem recebido um tratamento distinto por parte de alguns governos do continente, né? Uns milhões de ucranianos que fugiram do conflito iniciado pela Rússia e são recebidos de braços abertos. Há, de fato, uma ideia de dois padrões, né? 2 pesos e 2 medidas? Bom, do ponto de vista factual e empírico, essa questão de double standards, né, de 2 pesos e 2 medidas, é um pouco inevitável de ser reconhecida, de ser percebida, né? Porque, de fato, a realidade meio que evidencia e comprova isso, né? Tem havido uma generosidade muito maior, né, da parte de países como a Polônia, por exemplo, né, que é um dos países ali da Europa do Leste, né, que tradicionalmente se colocaram sempre de forma muito resistente
ao acolhimento de imigrantes e refugiados sírios ou líbios, né, vemos agora a Polônia muito mais generosa, né, para o acolhimento de imigrantes e refugiados ucranianos, né, o que, claro, né, pode levar, né, a uma interpretação, né, de que tem havido uma política, né, diferente muito por conta da própria origem étnica, religiosa do migrante em questão, né, do refugiado, né? Então aqueles que migram da Ucrânia, né, são brancos muitas vezes, né, de olhos claros, de religião cristã, né, em sua grande maioria. Então isso, claro, que cria evidentemente talvez um sentimento de identificação maior, né, em relação aos países do bloco, né, que se dispõem mais a acolhê-los, né. Algo completamente diferente acontece, evidentemente, com os migrantes, né, árabes, muçulmanos, né, que vêm ali de países, né, como a Síria, por exemplo, né, e a Líbia, né. Então, sim, inevitavelmente a gente acaba reconhecendo que a União Europeia, apesar, né, de um discurso sempre muito em favor dos direitos humanos, né, da realização da dignidade da pessoa humana, etc., né, isso está muito presente, né, no que é, né, a própria maturação, né, do projeto de integração na Europa. E, apesar disso tudo, vemos que na hora H, né, diante dos desafios da realidade, né, e da prática, o bloco acaba se mexendo de maneira distinta, né, dependendo do caso, né. E aí a comparação, né, do caso da Ucrânia, né, com o caso em meados da década passada, né, com os casos da Síria e da Líbia, né, revela diferenças absolutamente flagrantes. Professor Paulo Velasco, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Uma ótima semana para o senhor e volte sempre. Muito obrigado, Felipe. Um prazer, Carol, conversar com vocês. Um abraço aí. Até a próxima. Obrigada, professor. Um abraço. E, Barini, eu aproveito aqui para deixar também meu até breve. Estou tirando 10 dias de férias. Volto na edição do Ao Ponto do dia 4 de agosto. Até lá. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Neste episódio, nós usamos material da agência AFP. A produção desse episódio foi de Pedro Guimarães e a edição de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.